Olá pessoal, estou aqui de volta novamente, sou o pastor Joaquim Bernardo. Estamos aqui na comunidade Monte Negro, no Iranduba, Amazonas. E vamos levar a palavra para que as pessoas aprendam mais um pouco da palavra do Senhor. Vou falar aqui um pouco de José do Egito, aqui no capítulo 39 de Gênesis, que fala aqui de José na casa de Potifar. José, como nós sabemos, foi um homem de Deus, verdadeiramente, um homem de honra, que sempre honrou a sua vida para com Deus. Ele era uma pessoa que realmente vivia seguindo os passos do Senhor. José sofreu muito com seus irmãos, a ponto de ser levado quase até a morte. Seus irmãos maltrataram muito dele, por inveja, porque ele era da família de alguns irmãos, era o mais inteligente, decifrava sonhos, e os outros, com inveja, partiram para cima de José e levaram quase até a morte. Esbulharam dele, maltrataram, venderam como escravo lá para o Egito, para Faraó. E ali foi como escravo e se tornou depois governador do Egito. Por quê? Aqui no capítulo 39, o Senhor nos fala, logo no verso 2, dizendo assim: o Senhor era com José. Nesse capítulo 39, o Senhor fala 4 vezes que o Senhor era com José. Por quê? Porque José sempre honrou o Senhor, seu Deus. Era um homem digno, honrado, e por isso chegou onde chegou, de escravo a governador do Egito. Aqui no capítulo 41, o próprio Faraó diz aqui: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Eu li o versículo 37, vou ler o 38. Diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então José tinha o Espírito de Deus nele, por isso era um homem honrado. Outro homem honrado também, assim como José do Egito, foi Daniel. E ele próprio escreveu o seu livro. No capítulo 6 de Daniel, diz assim, está aqui como título: Daniel na cova dos leões. Eu vou ler alguns versículos para nós percebermos quão honrado foi Daniel. Então diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era
fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então Daniel era um homem muito honrado, não se deixava levar por nenhuma falcatrua, nenhuma corrupção, nenhum engano. Era um homem digno, honrado e sempre fiel a seu Deus. Ele foi constituído um dos presidentes aqui para comandar aqueles que foram escolhidos pelo rei Dario. A gente está falando do rei Dario. Então, Daniel não se deixou levar por eles, que tinham também inveja de Daniel e procuravam algum erro nele para acusá-lo. Mas não achando erro nele, falou um para os outros: nós vamos achar erro no próprio Deus de Daniel, porque ele honrava ao Deus verdadeiro e não se deixou levar pelo interdito do rei Dario, que combinou com os outros ali que trabalhavam com Daniel, para que só adorassem ao rei Dario. Mas Daniel disse: não, eu vou adorar meu verdadeiro Deus. E orando 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, na sua casa, que tinha janela de frente para Jerusalém, e orava todos os dias, para que Deus lhe desse força e não se deixasse levar pelos seus companheiros que ali trabalhavam para o rei. No final das contas, encurtando um pouco essa passagem aqui de Daniel, que é um pouco longa, mas apenas reduzindo ao máximo, para não ser tão longo este vídeo, eles chegaram a colocar o rei junto com os seus companheiros na cova dos leões. E anoiteceu ali Daniel. Mas quando amanheceu, o rei foi lá e chamou Daniel, e ele estava vivo, porque os leões entraram ali como se de um jejum. Deus fechou a boca dos leões para não maltratar Daniel, porque ele era um homem fiel e tinha um espírito excelente. Então aqui eu falei um pouco de José do Egito, que de escravo foi a governador, e Daniel, que foi jogado na cova dos leões porque não quis aceitar aquele interdito que seus companheiros, junto com o rei, fizeram para que eles adorassem apenas o seu rei. Mas Daniel não se deixou levar. Por aí nós percebemos que José do Egito, assim como Daniel, foram homens de honra. E isso é muito difícil, é raro hoje em qualquer país desse mundo, principalmente o Brasil, como nós sabemos a nossa política. Dificilmente encontramos nessa política brasileira homens de honra como José do Egito e Daniel. É coisa rara isso, encontrar políticos de honra. Então, o que acontece é apenas muita corrupção, engodo, mentira, engano, porque pegam ainda pessoas despreparadas e essas pessoas levam anos e anos comandando, às vezes, um estado, até mesmo uma nação, por falta de compreensão, por falta de educação, de conhecimento, porque esses políticos que são corruptos, eles jamais querem que as pessoas melhorem a sua educação, porque senão eles jamais vão ser eleitos, porque a sua vitória, a sua eleição vitoriosa vem daquelas pessoas menos esclarecidas, que são presa fácil para votarem em pessoas
dessas condições. Então aqui eu fiz questão de mostrar na Bíblia Sagrada 2 homens de honras. E tem muitos outros mais, mas apenas peguei esses 2 exemplos para que nós podemos, pelo menos, nos aproximarmos desses 2 homens de honra que honraram ao seu verdadeiro Deus, porque realmente eram homens que tinham princípios, que tinham vergonha, e eram homens verdadeiramente, podemos dizer assim, homens de honra, que hoje é muito raro nós encontrarmos. Então era esta mensagem de hoje para meus irmãos, e aprendemos mais um pouco e procurarmos seguir esse tipo de comportamento. Sermos também, em nosso país, homens e mulheres de honra. Era isso que eu tinha de esclarecer a meus irmãos. Eu peço que meus irmãos deem um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre receber novas notificações. Eu agradeço de todo o coração e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.